És minha? Sim, sou tua. É uma frase típica dos filmes românticos. Vi um filme um dia destes com uma frase destas que faz-me sempre pensar que amar alguém implica ser dono de alguém ou ter um dono. No mesmo filme, o pai desta moça levou-a à igreja e entregou-a ao seu futuro marido. Em outubro deste ano, em Portugal, uma mulher, em plena luz do dia, foi morta pelo seu ex-companheiro. Os cúmplices, segundo o Código Civil, foram os que filmaram, viram e não fizeram nada. O principal objetivo de um homem quando age violentamente para a sua esposa, mulher, companheira, namorada, é tê-la sob controle, é controlá-la. O grande problema de uma mulher que é vítima de violência é não perceber que é vítima. Vou-vos contar uma história que aconteceu, é verídica, nos anos 60. Uma mulher que ia casar, a noiva, foi chamada à casa da conselheira da zona. Uma história aqui do Funchal. A conselheira da zona foi aconselhá-la sobre o casamento. O que a senhora conselheira disse à noiva foi: o que se passa dentro do casamento só diz respeito a ti e ao teu futuro marido. O mais importante de uma mulher é a família, é a luta pela família. E tu deves responder ao teu marido e a tudo o que o teu marido te pede para tu fazeres. Perguntei à noiva quem era a senhora conselheira. A senhora conselheira tinha um estatuto social adquirido pelo marido, mas foi vítima de violência física a vida toda até o marido falecer. Fui vítima de violência. A violência física é visível. As pessoas viram. Ela saía à rua. É visível. E ninguém fez nada. Mas, segundo a noiva, teve um funeral como se sonha, onde o padre descreveu-a como Santa Senhora, que lutou pela sua família, que esteve sempre pela família. Nos anos 70, outra mulher, provavelmente aconselhada da mesma maneira, conseguiu convencer o seu marido a emigrar para os Estados Unidos, com o objetivo de se divorciar dele. Aqui na ilha ainda não era permitido, nem em Portugal, a lei do divórcio. E conseguiu. Este marido era um ciumento compulsivo que agia com violência física e psicológica a esta mulher. Ela emigrou, tornou-se a senhora divorciada. Fiquei a pensar o que diria o mesmo padre no funeral desta senhora. E o que diríamos nós se pensássemos aqui o que é que nós achamos desta senhora conselheira, vítima, Santa Senhora e da senhora divorciada. Pode parecer estranho estar a fazer esta pergunta agora, não é neste século, mas não é estranho. As mulheres que se separam e que se divorciam são mais discriminadas que as mulheres que mantêm casamentos, mesmo quando são vítimas de violência. Elas sentem isso e às vezes evitam a separação exatamente por isso. Quem já ouviu falar mal, uma frase desadequada, sobre uma vítima? Eu nunca ouvi. Sobre as vítimas já ouvi, por exemplo. Coitada, ele era um bandido. Sobre as divorciadas, independentemente da razão, coitado, ela deve ter outro. O que precisamos perceber também aqui é que esta relação não cai do céu. Esta é uma relação que se constrói e que se constrói entre um homem e uma mulher e que vai florescendo e que pode florescer para a violência ou não. Mas neste caso vou-vos falar das que florescem para a violência. Nitidamente nesta relação, com mais cegueira de um lado do que outro. A ONU diz que em 3 casos de mulheres em relações que são vítimas de violência, a estatística é 1/3. Ou seja, 2/3 estão ainda dentro de casa, dentro das portas fechadas, das janelas fechadas. Mas quem são estas mulheres? Fomos investigar, não é? E as pessoas investigam, os psicólogos estudam quem são estas mulheres. Encontramos algumas características nestas mulheres. Encontramos a característica de muitas delas crescerem em ambientes de violência doméstica e terem
associado aos comportamentos violentos o amor romântico. Por exemplo, se aquela senhora divorciada tivesse uma filha e não tivesse divorciado, a filha ia crescer a achar que todos os comportamentos agressivos e violentos do pai era amor. E se tivesse uma relação dessas, ia achar, isto faz parte, isto é amor, o meu pai também era assim porque ele adorava a minha mãe. Ele amava a minha mãe. Outra característica que encontramos nestas mulheres, obviamente, que é a baixa autoestima. E eu digo sempre que quando estamos mais sensíveis e mais carentes, só quando somos mais cegos. Até costumo dizer que a cegueira é o tamanho da nossa carência. Quanto mais carência, mais distantes estamos da pessoa real que está à nossa frente e vemos o que queremos ver. E dou exemplo que, e costumo dizer isto, que os momentos mais frágeis da nossa vida é quando fazemos mais erros de casting na escolha de companheiro ou companheira. Porque não conseguimos ver o outro. Fazemos graves erros de casting. E costumo dar o exemplo, metaforicamente, que é uma mulher que está em alto mar a nadar e nada, à procura de terra, à procura de terra, à procura de terra. E tudo o que aparece é algo fantástico, vai voltar lá a sentir e vai chegar a um porto seguro. E, por exemplo, uma sedução de um filme que vi um dia destes, 365 dias, a mulher ia achar que era um barco de luxo do Cristiano Ronaldo. Mas, afinal, é uma boia furada. E estes homens? Quem são estes homens? Estes homens foram educados, e a maioria dos homens, para serem chefes, para serem donos, para serem patrões. E neste papel de domínio natural da mulher, começam a agir no controle, na violência psicológica. Começam a querer controlar porque é a mulher dele. Sim, sou tua, não se esqueçam do início. Ela disse-lhe que era dele. E começam a agir. Outra característica em geral dos homens é que os homens também são educados para não sentir, para não demonstrar sentimentos. E vão-se contente. Não é por acaso que a maior parte da população do consumo de substância é masculina. São homens que consomem mais substâncias. E as substâncias fazem agir. Agir na ação também da agressão. Mas todos estes papéis viram-se contra o homem quando o homem é vítima de violência. Qual é o homem que não tem vergonha de assumir que é vítima de violência por parte da sua mulher e que não é gozado pelos amigos? É gozado. Como é que é possível um homem ser vítima de violência pela sua mulher? Mas muitos homens são vítimas. O número é muito pequenino comparativo à mulher. Mas nós não sabemos a realidade porque se calhar eles nunca vão assumir. Também está entre portas. Há um nu, ainda não se dedicou a isso, um dia dedica-se. Mas está culturalmente entre portas. Mas a própria relação entre estes homens que eu acabei de descrever e estas mulheres que eu acabei de descrever, o ciclo da violência é um ciclo difícil de sair, porque normalmente há uma pequena tensão, que é tentar controlar, e depois há a ação, violência psicológica, que não se percebe o que é violência psicológica, ou então violência física. Estou a dar 2 exemplos. E depois da ação vem o arrependimento e o amor romântico e a lua de mel. E isto volta ao início. São pessoas que estão numa relação onde ela pode nem perceber que é vítima, nem achar que é vítima. Ele vai aumentando os comportamentos perigosamente e vão estando ali com filhos que podem seguir ou não, filhas que estão mais em risco dos que os estudos dizem, para achar que aquilo é amor. É por isso que é tão importante nós de fora agirmos. A violência doméstica ser crime público é muito importante. Porque só assim podemos entrar dentro destas casas e acabar com a violência, terminar com a violência. Pedir ajuda para estes casais. É importante que isto seja crime público. É a importância do crime público. Foi um grande avanço na nossa lei em Portugal. No Chile, numa vila de pescadores, sempre que um pescador chegava à casa e agredia a sua esposa, as outras mulheres vinham para a rua bater tachos e panelas para terminar com a violência. Mesmo sabendo que no dia a seguir eram elas as vítimas. Li isto num livro de Isabel Allende. Mas o que é que nos diz os filmes? Se formos ligar a televisão, o que é que nos diz os filmes? Aquele filme que falei há um bocadinho, 365, é parecido a um filme da minha altura que é o 9 Semanas e Meia.
E é muito parecido a um filme deste século, um sucesso, que é o 50 Sombras de Grey. A minha questão em relação a isto, eles são sempre lindos, bonitos, ricos, mas agressivos, controladores, dominadores, agem violentamente sobre estas mulheres. E o que é que recebem delas? E o que é que nós queremos destas mulheres? Recebem amor. Mas o que me preocupa é que no meu tempo, no 9 semanas e meia, ela não ficou com ele. Nos deste século, elas ficam com eles. Conheço, ou seja, se pensarmos, não é, sobre isto, eu ouvi um dia destes uma frase no Facebook, da Rita Ferro, que dizia algo do tipo: nunca vi os homens e as mulheres tão desencontrados. E fiquei a pensar o que é este desencontro. Para haver encontro tem que haver hierarquia, alguém tem que dominar alguém, e a sociedade diz que é o homem que tem que dominar a mulher, já que tem que dominar a sociedade. E ele sofre com isso, nós já percebemos. Não pode haver encontro sem hierarquias. É verdade que a mulher já não precisa financeiramente do homem, é verdade que a mulher já é autónoma na sua carreira. Há mulheres que nem põem como prioridade a família e os filhos, e que a prioridade delas é a carreira. As mulheres mudaram. Conheço um casal que ele estava nas redes sociais e ela entrou depois. E quando ela entrou nas redes sociais começaram os conflitos. Quem é X, quem é Y, de onde é que conhece X, de onde é que conhece Y. E começou um conflito aí tão grande que um dia retirou a amizade. Não se esqueça, acho que até bloqueou. Retirou a amizade do outro. Casal na vida. Retirou a amizade. Continuam como casal. Não declaram amor nas redes sociais. Não partilham fotos de alegria conjugal. Mas estão juntos na vida. Não permitiram que nas redes entrasse o poder do controle. Como é que estamos neste momento em relação às situações de violência? Em outubro foi deste ano. O que eu sinto, isso pensando nos filmes, os filmes vêm-nos dizer que é amor romântico. As mulheres avaliadas este século, vítimas de violências, acham que têm que aguentar a sua cruz. Acham que uma boa mulher é a que luta pela sua família, mesmo sendo vítima. Isto está descrito. Os conselhos da senhora conselheira ainda estão agora. As mulheres continuam a achar, para serem boas esposas, boas mulheres, ainda estão agora. E as mulheres continuam a associar os comportamentos violentos a um amor romântico. Mas os filmes estão a educar para isso. Os filmes estão piores, porque elas não vão embora, elas ficam com eles e casam com eles e têm filhos com eles. Elas ficam lá. E as mulheres que são vítimas e que saem da relação continuam a deixar tudo para trás, como aquela mulher dos anos 70, que quando convenceu o marido a emigrar, deixou a família, deixou os irmãos, mas foi a maneira que ela encontrou para deixar de ser vítima. Ouvi uma vez uma frase de uma viúva que não me esqueço, que foi: depois que fiquei viúva, já podia andar na rua e olhar para todos os sítios. Olhar para todos os sítios. Porque quando era casada, quando ele estava vivo, eu só podia olhar para o chão. Porque se eu olhasse para cima, ele dizia: estás a olhar para outros homens. Esta mulher conheceu a liberdade com a viuvez. Em relação ao filme que iniciei, o meu diálogo hoje aqui, acho que está na altura de propormos o script. És minha, não sou tua, nem és meu. E estaremos juntos enquanto nós os dois quisermos. E vamos entrar juntos na cerimónia. Obrigada.